A Prece na TV. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa apresentou dados sobre a miséria no Ceará. A ideia é de que a pesquisa auxilie o governo a promover políticas públicas de combate à extrema pobreza no estado. O relatório do Laboratório de Estudos da Pobreza LERP da Universidade Federal do Ceará e o Plano Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema foram temas de audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa. A reunião, realizada no início da semana, mostrou que o Ceará é o terceiro estado brasileiro com número de pessoas em situação de extrema pobreza. A presidente da comissão, deputada Miriam Sobreira, destacou a importância da pesquisa para embasar ações públicas de combate à pobreza. O Ceará, precisamente a Universidade Federal, realizou um estudo da situação da pobreza no Ceará e no Brasil. E esse estudo foi apresentado em todos os lugares, foi apresentado inclusive para a presidenta Dilma, para que ela pudesse se basear, para que ela pudesse elaborar os programas de erradicação da pobreza. E esse estudo ainda não foi apresentado no Ceará, né? E o que é o objetivo dessa audiência pública? Que é para os estudiosos, as pessoas que realizaram essa pesquisa, venham apresentar aqui na Assembleia e para toda a sociedade cearense o que é esse estudo. E um dos encaminhamentos que nós queremos fazer é que esse estudo seja colocado nas escolas públicas, para que os jovens, para que as pessoas tomem conhecimento e tenham uma maneira de ajudar, tenham uma maneira de também mandar ideias para que a gente possa também elaborar um grande plano de erradicação da pobreza no Brasil. Ainda segundo a deputada, a reunião serviu para levar as informações colhidas com a pesquisa para toda a sociedade. O que a gente vê é as universidades, os centros de tecnologia, tendo muitos projetos a nível de iPad, de notebook, de prateleiras, de livros, e a sociedade não tem o conhecimento. E isso pode ser uma coisa diferente, pode ser uma coisa que a gente pode envolver a sociedade até para a gente ouvir as ideias, né? Uma coisa é você ter só um grupo estudando uma coisa, outra coisa é você envolver várias pessoas, principalmente os jovens, né? Que a nossa preocupação maior são com os jovens, que o maior número de pessoas que estão nessa miséria absoluta são os jovens, né? Os jovens de 14 a 24 anos que estão bastante prejudicados com esses programas do governo federal e do governo estadual e municipal. Então nós precisamos ter política para poder a gente reverter esse quadro. Isso tem que ser rápido e com bastantes ideias. Segundo informado, estão enquadrados na situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal inferior ou igual a R$ 70, mais de 10 milhões de brasileiros. Destes, 57% são nordestinos. No Ceará, 1,5 milhão de pessoas estão nessa situação. Os relatórios que vão ser apresentados hoje na Assembleia são trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Estudo da Pobreza, do CAEM, UFC. Eles vão ressaltar a grande quantidade de pessoas extremamente pobres que ainda vivem no Brasil, principalmente localizados na região Nordeste e principalmente na região rural. Então é um aspecto importante que tem que ser destacado, porque os futuros planos de combate à pobreza têm que ser focalizados exatamente nessas pessoas. No estado do Ceará, os dados ainda são muito preocupantes. Em torno de 1,5 milhão de pessoas estão na extrema pobreza e principalmente na área rural do estado. Então é lá que tem que ser o foco principal de combate à extrema pobreza. Outro dado importante apresentado pela pesquisa é que cerca de 60% das pessoas que vivem na miséria têm menos de 24 anos e 47% delas vivem em áreas rurais. E por isso, é importante pensar em políticas públicas específicas para esse ramo da população. Esse estudo que vem sendo feito, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudo da Pobreza, é um estudo bastante aprofundado, porque ele trata de dados, microdados, quer dizer, ele aprofundou o máximo no conhecimento da situação real da pobreza no estado do Ceará. E a partir daí, com esse conhecimento já apropriado, se estabelecem diretrizes, há possibilidade de formulação de políticas públicas como vistas a um efetivo combate à miséria no estado do Ceará. As propostas apresentadas na pesquisa para a superação passam pelos 3 eixos de atuação definidos pelo Plano Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema do Governo Federal.
São eles: a universalização do acesso aos programas de transferência de renda, a ampliação e qualificação dos serviços públicos básicos e a inclusão produtiva para a capacitação de mão de obra. Precisa de recursos, mas, sobretudo, precisa de racionalização de recursos existentes. Por exemplo, uma das políticas extremamente importantes para se combater a miséria situa-se no campo da educação, uma melhoria da qualidade da educação, da expansão, o que o Estado do Ceará já vem fazendo, né? Quer dizer, e resta aprofundar esses trabalhos. Além disso, o governo estadual contará com o apoio do governo federal, porque é pretensão, e aliás já se encontra em execução o Plano Nacional de Combate à Miséria. Portanto, ele se inclui dentre as prioridades do governo federal para que seja efetivado realmente. As formas como se fazer, as formas como se realizar o processo de inclusão social. Então, a gente tem que observar os vários aspectos. Por exemplo, o aspecto urbanístico, investimento em infraestrutura urbana, de esgoto, de saneamento, de água, dotar a possibilidade de acesso da população que tem um menor nível de instrução ao conhecimento de formas de participação na sociedade e principalmente o conhecimento dos direitos que eles possuem para efetivar as suas opções, as suas vontades, os seus desejos. E, além disso, o próprio Estado pode ajudar na forma nas diversas outras formas, como, por exemplo, ampliando as oportunidades de emprego, qualificando a mão de obra, principalmente a mão de obra que já se encontra em fase adulta, para o trabalho, por exemplo, técnico. O Estado do Ceará está em processo de expansão, o crescimento do produto do Estado demonstrou isso, uma expansão maior do que a do Brasil. E certamente vai precisar de mão de obra, como aliás já está ocorrendo, e essa mão de obra precisa ser qualificada para atender às demandas. E isso permitirá que o combate à miséria seja efetivo, porque a população não vai ficar dependendo simplesmente de programas assistenciais do governo, mas elas poderão participar efetivamente do progresso econômico.